Eu quero ler um texto da palavra de Deus junto com você, 1 Coríntios, capítulo 10. Amém, glória a Deus. Aplauda Jesus pela maravilhosa palavra dele. 1 Coríntios, capítulo 10. Depois nós vamos ler esse texto de Atos 16 também. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento muito importante. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. E esse ensinamento, as crianças de 1 a 8 aninhos, 1 a 8? 1 a 8 aninhos, amém? Esse ensinamento, ele traz uma palavra a respeito do motivo por que uma geração inteira caiu no deserto. Uma geração inteira morreu no deserto, e ele vai listar alguns pecados praticados por aquele povo. E diz assim, olha o que o apóstolo Paulo fala a partir do versículo 1, diz assim: pois irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, o maná, o pão que caiu do céu. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Amém? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e foram destruídos pela serpente. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Essa palavra é muito forte, irmãos, e eu quero aqui focar no versículo 10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando a nossa vida só se torna reclamação, é reclamação do nosso ministério, é reclamação do casamento, é reclamação dos filhos, é reclamação porque o salário é pequeno, é reclamação porque está sol, é reclamação porque está frio. A palavra está dizendo que a reclamação e a murmuração está abrindo na nossa vida uma legalidade para que o destruidor possa entrar na nossa vida e nos destruir. Por que às vezes, querido, no meio da luta, o problema cada vez se torna maior e a dificuldade cada vez maior? É porque quanto mais nós reclamamos, mais nós nos distanciamos de Deus. Quanto mais nós reclamamos, a murmuração, a reclamação é uma oração invertida. Existem orações que são direcionadas para o céu, mas existe oração que são direcionadas para o inferno. Existe oração que não vai atrair bênção sobre as nossas vidas, o que vai atrair sobre as nossas vidas são maldições. E esse foi um dos motivos que fez com que toda aquela geração caísse no deserto. Então eu citei aqui alguns pecados, eu citei aqui, por exemplo, para nós não cobiçarmos, para nós não sermos idólatras, para nós não nos rendermos à imoralidade sexual, para nós não tentarmos a Cristo Jesus, e também para nós não murmurarmos. O versículo 11 diz assim: tudo isso lhe aconteceu como exemplo, e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não
veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentado além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possa suportar. Deus jamais vai permitir que qualquer tentação venha sobre a sua vida, que está além das suas capacidades, além das suas forças. Irmãos, tem dois caminhos para nós, diante do dia da angústia, diante dos dias maus, nós nos rendermos ao reino das trevas, na reclamação e na murmuração, ou nós nos rendermos diante de Deus, em cânticos de adoração e louvores ao nosso Deus, independente, porque nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Tem uma história muito bacana, que um dia eu ganhei um CD, e lá o pastor contava bastante histórias, e aquelas histórias inspiravam a gente, e uma delas tocou muito forte no meu coração. Conta essa história que, lá atrás, quando construíram as linhas férreas, e desenvolveram as primeiras Maria Fumaça, então eles faziam algumas viagens, alguns trajetos, e era aquela viagem muito desconfortável, uma viagem muito quente, pelo deserto lá dos Estados Unidos, por aquela terra muito seca lá nos Estados Unidos, no Texas, e quando o trem passava, vinha aquela poeira, aquela terra, aquele calor, uma viagem insuportável, banco feito de madeira, conforto nenhum. E todo mundo ali viajando, ali dentro daquele vagão, e eles olharam e viram um menino ali sentado, e o sorriso do menino ia de orelha a orelha, a tal ponto da poeira grudar até nos seus dentes. E as pessoas vendo aquele menino com aquela alegria, naquele desconforto tão grande, mas aquele menino numa alegria tão grande, alguém ousou a perguntar para ele, falou: ei, o que você está achando de tão legal nessa viagem, de tão bacana nessa viagem, que você está tão feliz? E ele rapidamente respondeu: é que lá no final dessa viagem, o meu pai está me esperando. Não importa o quão difícil seja a nossa viagem, não importa quão difícil, quão dolorosa seja a nossa viagem, a nossa vitória já está certa, porque o nosso Pai Celestial já está nos esperando quando tudo acabar. Nada e ninguém pode tirar aquilo que foi conquistado pelo nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. As pessoas podem tirar, querido, a sua saúde, pode tirar os seus bens, pode te acusar, pode te açoitar, pode te espancar, mas ninguém pode tirar a fé que está no seu coração. Se a sua alegria são coisas, então você ainda não conheceu Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, a nossa maior alegria não está no nosso exterior, a nossa maior alegria está no nosso interior. Independente do que nós passarmos, enfrentarmos a luta que passarmos, nós cantaremos louvores, porque nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a distância, nem a profundidade, nem anjos, nem demônios, nada vai nos separar do amor de Deus, porque isso já está conquistado e garantido em Cristo Jesus. E quando nós conseguimos entender isso, queridos, algumas coisas começam a mudar na nossa vida. Porque vamos voltar lá em Atos dos Apóstolos agora, vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Por que muitas vezes nós não desfrutamos mais da presença e do poder de Deus? Porque Deus, no meio da luta, Deus fala: é agora que eu vou manifestar o meu poder e vou fazer um milagre. E tudo que Deus está esperando é que você cante, que você ora, é que você glorifique, é que você aplique fé. Mas aí a gente faz o quê? A gente murmura, a gente reclama, a gente esbraveja, a gente até mesmo tenta o Senhor. Às vezes até mesmo chega a dizer: Senhor, o Senhor não me ama, o Senhor me abandonou. Mas Deus não vai permitir, querido, que você passe por prova acima daquilo que Ele já te deu força para suportar. Posso ouvir um glória a Deus? Atos 16, a partir do versículo 16, nós vamos ler esse texto porque é muito importante para nós entendermos o que estava acontecendo. Porque às vezes nós achamos que os nossos problemas são tão grandes, as nossas lutas são tão grandes. Mas eu quero desafiar você a sair daqui, voltar para sua casa e parar de reclamar. E colocar um louvor lá dentro da sua casa e começar a cantar.
e começar a engrandecer a Deus, e começar a louvar a Deus. E alguém vai ver você, né, te conhece, sabe da luta que você está passando, da dificuldade que você está enfrentando, da enfermidade que você está passando, o diagnóstico que você recebeu, e algumas pessoas vão dizer: ei, o que está acontecendo com essa pessoa? O que está acontecendo com essa pessoa? Que nada e ninguém pode mudar o que está dentro do coração dela, que é a presença de Deus. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Aconteceu que quando íamos ao lugar da oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Ela fez isso por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isso, voltou-se e disse: espírito, eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, saias dela. E na mesma hora ele saiu. Mas viram que a esperança do seu lucro havia desaparecido. Seus senhores prenderam Paulo e Silas e os arrastaram para a praça perante as autoridades. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade, eles divulgam costumes que a nós romanos não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Tendo recebido esta ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhe os pés ao tronco. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo aberta a porta da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo. Levando-os para fora, disse: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus, e tu e a tua casa sereis salvos. Então pregaram a palavra de Deus a eles e a todos que eram da sua casa, levando-os consigo naquela mesma hora da noite. Lavou-lhe os ferimentos. Logo foi batizado ele e todos os seus. Então os fez subir para a sua casa, pôs a mesa para eles e alegrou-se muito com toda a sua casa por haver crido em Deus. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Sabe, irmãos, nós não estamos no controle de todas as coisas. Quem que está no controle de todas as coisas? Quem? Jesus. A palavra do Senhor vai dizer lá no Salmo de número 127, que inútil será levantar cedo, comer o pão de dores, trabalhar, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão nós trabalhamos. Mas o Salmo 127 também vai dizer que o Senhor abençoa os seus amados enquanto eles dormem. Por que Paulo e Silas estavam cantando? Porque quem crê em Deus, crê que Deus está no controle de todas as coisas.
Ei, Deus não perdeu o controle das coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle das suas finanças. Deus está no controle da sua saúde. Deus está no controle do seu casamento. Deus está no controle da vida dos seus filhos. Ei, Ele é poderoso. Então não há nada que você possa fazer para tomar das mãos de Deus o controle de todas as coisas. Então quem entende que Deus está no controle de todas as coisas não murmura, porque sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus não te chamou para você entender, Deus te chamou você para crer, Deus chamou você para confiar e para descansar no Senhor, que Ele está trabalhando a seu favor. Posso ouvir um glória a Deus? Paulo e Silas sabiam que não poderiam fazer nada naquele momento, mas ele sabia de uma coisa, ele sabia em quem eles criam. Como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. A palavra de Deus vai mostrar, querido, para nós, que quando nós cremos em Deus e quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos a nossa vida para Deus, nós precisamos crer que Ele está cuidando de todas as coisas. No livro do profeta Isaías, no capítulo 6, coloca para mim, fazendo um favor. Isaías 6, somente o versículo 1. Isaías 6, 1. Isso. No ano em que morreu o rei Uzias. Só essa primeira frase aqui. Quando um rei morre, o que acontece com o trono daquele rei? O trono fica vazio. O trono, quando o trono está vazio, traz desespero ao coração da nação, porque não sabe como vai ser. Querido, sinceridade, quando eu estava aqui pregando no domingo, quando eu terminei aqui, que eu fiquei sabendo que o Lula tinha sido eleito, meu coração se encheu de tristeza. Mas nós não podemos nos esquecer que além do governo na terra, além de uma cadeira aqui na nossa nação, cujo está sentado esse senhor chamado Luiz Inácio Lula da Silva, existe um trono celestial e o nosso Deus está sentado sobre ele, governando de eternidade a eternidade, porque Ele não morre, Ele é eterno, Ele está no controle. E o texto vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Eu vi, embora os reis na terra morrem, embora os reis, os governantes na terra, embora os problemas se estabeleçam, Deus está no controle de todas as coisas. Vai dizer a palavra de Deus que o povo de Israel, depois de grande sofrimento no Egito, depois de grande opressão pelo faraó no Egito, eles se lembraram do Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e eles começaram a clamar ao Senhor, e quando eles começaram a clamar ao Senhor, Deus queimou na sarça ardente no deserto. É interessante que às vezes o que nós queremos é que Deus venha para a gente e fala assim: apresenta o projeto para a gente. Filho, calma, vai ser assim, assim, assim. Porque se Deus não apresentar o projeto, porque às vezes nós acreditamos mais no projeto de Deus do que no próprio Deus. Não, Deus, se o Senhor apresentar o projeto e eu aprovar o seu projeto, eu vou. Se o Senhor não apresentar o seu projeto e eu não aprovar o seu projeto, eu não vou. Deus não vai apresentar o projeto, irmãos, simplesmente conforme nós vamos dando passo, os projetos de Deus vão se desenrolando na nossa vida, e a sua vontade vai se estabelecendo, porque o povo clamava, mas Deus não respondia, mas não é porque Deus não responde, significa que Ele não está trabalhando. Não é porque Deus não responde, não significa que Ele não está estabelecendo um plano. Não é porque Ele não responde, significa que Ele não tem um projeto, Ele não tem um plano. Paulo e Silas entenderam isso com muita clareza. Paulo e Silas entenderam que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Paulo e Silas sabiam que Deus tinha um propósito, que Deus tinha um plano, que Deus tinha um projeto de alcançar uma família inteira para o Senhor Jesus, através daquela provação e através daquela aflição. Quando nós conseguimos, irmãos, cantar e adorar o Senhor no meio da prova, sabe o que vai acontecer? Isso vai se tornar frutos, e frutos permanentes, para a glória do Senhor Jesus em nossas vidas. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui, queridos? Deus estava trabalhando, enquanto o povo clamava e chorava no deserto, sofrendo com a opressão,
Deus estava lá na sarça ardente, falando com Moisés: Moisés, eu vim para tirar o meu povo do sofrimento. Deus, a gente fala assim, Deus chamou Moisés para libertar. Não, não foi isso. Deus disse: eu vim para libertar o meu povo. Moisés, você vai ser o meu instrumento. Eu sou o libertador, sou eu quem vou libertá-los, sou eu quem vou tirá-los. Sabe, queridos, a palavra de Deus vai dizer que quando, certa ocasião, os discípulos entraram num barco para atravessar para o outro lado, e Jesus subiu ao monte para orar. E no meio do mar da Galileia, que se eu não me engano, acho que tem 29 quilômetros de largura, quando eles estavam no meio desse mar da Galileia, com 29 quilômetros de largura, eles foram pegos de surpresa por uma grande tempestade. E diz o texto que eles remavam, mas o vento não os permitia sair do lugar aonde estavam. A gente tem visto o que acontece com um rio de 3 quilômetros de largura, 3.000 metros de largura, as pessoas que têm falecido. Só nesse ano, tem um pescador que morava lá embaixo, num condomínio lá embaixo, uma pessoa muito experiente, morreu afogado no meio de uma tempestade. Eu, há poucos dias atrás, cheguei no rio para pescar, eu e o irmão Clebinho, nós chegamos no rio para pescar, nós paramos o barco, já veio outro barco, encostou do meu lado e falou assim: o meu amigo acabou de cair num buraco ali e morrer afogado. E eu falei para ele: quantos minutos faz? Ele disse: faz poucos minutos. Falei: vamos lá que a gente de repente consegue achar ele, tirar ele, tentar ressuscitar ele. E de fato nós achamos ele, arrastamos ele para fora. Mas na verdade já fazia uns 40 minutos que ele tinha afogado, não fazia só isso, ele se perdeu no tempo, não tinha mais o que fazer. Agora há pouco dia nós vimos aí o que aconteceu. Então imagina um mar de 29 quilômetros de largura, e eles, querido, pegam no meio dessa tempestade. E no meio dessa tempestade, quem que vem andando sobre as águas? Quem, irmãos? Deixa eu dizer para você, querido, o maior problema da sua vida não é nada diante de Jesus. Eu quero ousar falar alguma coisa aqui. O maior problema da sua vida, Jesus vai surfar sobre ele. Jesus vai brincar em cima dele. Consegue entender? Porque quando nós não conseguimos confiar em Deus, quando nós conseguimos descansar em Deus, quando nós não conseguimos colocar o nosso coração em Deus, nós começamos a murmurar, e nós tiramos os nossos olhos de Jesus. Sabe qual é o nosso maior problema? Sabe por que tem muitas pessoas naufragando na fé? Porque no meio da tempestade, no meio do problema, no meio da luta, no meio da crise, estão olhando para outros lugares, estão focando só no problema, estão olhando só para aquilo que os outros estão falando. E quando você começa a tirar os olhos de Jesus, você começa a perder o coração de Jesus. Quando você começa a tirar os olhos de Jesus, quando você começa a perder a fé naquilo que Jesus pode fazer, você começa a afundar. Não é isso que aconteceu com Pedro? Senhor, se és tu, permita que eu vá até ti. E Jesus disse: venha. Ele desceu do barco, e ele foi caminhando sobre as águas, e de repente ele começou a afundar, porque ele começou a olhar o vento e as ondas. Irmãos, o que é o vento e as ondas diante de Jesus? O que é o câncer diante de Jesus? O que é os problemas cardíacos diante de Jesus? Ainda que você morra de qualquer tipo de enfermidade, os seus olhos têm que estar fixos em Jesus. Ainda que alguém tire a sua vida, os seus olhos precisam estar fixos em Jesus. Porque quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e começamos a olhar demais o problema, a gente só fica reclamando, a gente só fica murmurando. E não podemos esquecer que a murmuração dá legalidade ao destruidor, para o destruidor entrar na nossa vida. Por isso toda aquela geração, disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, morreram no deserto. Eu quero perguntar para você, durante o dia, quantas vezes você reclama? Hoje, quantas vezes você reclamou? Quantas vezes você murmurou? Quantas vezes você falou que as coisas estavam difíceis demais? Porque toda vez que você reclama, você está sendo ingrato com o seu Deus. Você não está confiando nele. Deixa eu dizer, querido, nós precisamos aprender que Ele é Senhor.
e nós somos os seus servos. Deus não é o nosso servo. A palavra de Deus vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e quero encerrar aqui, quero pedir para o Ministério de Louvor vir aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Esse é um texto conhecido. A partir do versículo 54. Versículo 55, coloca para mim. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto da palavra de Deus, porque é esse tipo de servo que Deus deseja encontrar aqui na terra. E olha aqui, mas Estevão, cheio do que, irmãos? Cheio do Espírito Santo. Não era Estevão batizado somente, ele estava cheio da plenitude e do poder do Espírito Santo, com os olhos fixos aonde? No problema, com os olhos fixos no inimigo, com os olhos fixos na crise financeira, com os olhos fixos nas palavras de caos, com os olhos fixos aonde, irmãos? Com os olhos fixos no céu. Para onde que Estevão estava olhando? Ei, deixa eu dizer, no dia mau, no dia da angústia, no dia da dor, no dia do sofrimento, para onde que você tem que olhar? O problema é que nós tiramos os olhos de Jesus, e quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a naufragar na nossa fé, nós começamos a naufragar e perdemos a esperança daquilo que Jesus pode fazer. Começamos a falir na nossa fé. Com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus, e o que mais que ele viu? Jesus em pé à direita de Deus. Uau! Todos os textos da Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus venceu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas esse texto, Jesus estava de pé. Sabe por quê? Porque nesse momento, vendo o tamanho da fidelidade, vendo o tamanho do amor, vendo o tamanho do coração de Estevão, sabe o que Jesus fez? Ele se levantou para assistir e se colocou em pé. Ali está o meu servo. Mesmo meu servo está sendo julgado injustamente, mesmo meu servo está sendo perseguido, mesmo meu servo está sofrendo toda essa perseguição, mas ele está olhando para mim. Ei, para de olhar para aquilo que os outros falam, para de olhar para a fofoca, para de olhar, meu irmão, para aquilo que te paralisa, para aquilo que te traz tristeza. E eu preciso dizer para você que antes de pregar aqui para você, eu uso a Bíblia Sagrada e prego para mim. Porque antes da Bíblia falar com você, ela precisa falar o meu coração. Entende, queridos? Senão seria um hipócrita para trazer uma palavra para você que é mecânica. Viu a glória de Jesus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Pode passar. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e tamparam os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele. Deixa eu dizer aqui, Estevão estava preso, ele estava num tipo de um tribunal, sendo julgado por causa dos sinais e maravilhas que ele estava fazendo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E no meio desse julgamento, ele mesmo vai fazer na sua defesa, depois você pode ver, ele vai pregar um sermão histórico para esses homens, e quando chega bem próximo do fim, ele diz: eu estou vendo os céus abertos. Então eles gritaram, volta o versículo anterior, e ele disse: veja o céu aberto, e o Filho do homem em pé à direita de Deus. Pode passar. Então eles gritaram e tamparam os ouvidos, lançaram-se juntos contra ele, empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Pode passar. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Uau! Enquanto ele recebia pedradas, enquanto as pedras cortavam a pele do seu rosto, enquanto as pedras furavam o osso do seu crânio, ele orava.
ele não murmurava, ele não maldizia, ele não tinha ódio no seu coração, ele não tinha raiva no seu coração. Ei, irmãos, nós precisamos entender, porque quando a raiva, o ódio toma conta do nosso coração, a mágoa toma conta do nosso coração, Satanás já ganhou, Satanás já venceu essa batalha. O diabo já venceu essa batalha, porque todas as vezes que ele consegue implantar isso dentro de nós, ele nos escraviza. Por isso há necessidade de nós perdoarmos, por isso que há necessidade de nós liberarmos perdão, mas isso só vamos conseguir se nós mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, olhando para o céu, olhando para o alto. E ele disse, enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Pode passar. E pondo-se de joelho, clamou em alta voz: não lhes atribua este pecado. Tendo dito isso, morreu. O que Estevão disse: Senhor, não leve em consideração esse pecado que eles estão fazendo contra mim. Mas pessoas que têm ressentimento, pessoas que têm mágoa, pessoas que têm ódio, pessoas que têm rancor, falam: Senhor, desce fogo do céu e queima esse povo. Mas sabe por que ele falou isso? Porque Estevão é o homem da Bíblia que mais se pareceu com Jesus, o homem da Bíblia que teve um coração tão semelhante ao de Jesus. Porque quando Jesus estava na Bíblia, na cruz, antes de suspirar na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão me atacando, mas eles não sabem o que está fazendo. E aqui eu poderia continuar essa pregação aqui com uma parte de libertação, porque Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue. A nossa luta é contra principados e autoridades espirituais, demônios. Quando ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo, eles só estão agindo debaixo de uma influência maligna. Ei, deixa eu dizer, o teu problema não é com seu pai, o teu problema não é com a sua mãe, o teu problema não é com o teu vizinho, o teu problema não é com o teu colega de trabalho, o teu problema não é com o teu chefe, o teu problema é com aquilo que está por trás dele, que Satanás está usando para tirar você da presença de Jesus. E nós precisamos ser espirituais. Quantos estão conseguindo entender, irmãos, o que eu estou dizendo? Saulo entendeu que no momento que ele mexeu, Paulo entendeu que no momento que ele mexeu com uma entidade maligna que operava na vida daquela jovem, houve uma grande revolta naquela cidade contra eles. Agindo Deus, pode alguém impedir, irmãos? Pode alguém impedir o agir de Deus? Quantos aqui querem viver um milagre? Então não desista, não caia na isca do diabo. John Bevere, ele tem um livro chamado Isca de Satanás. E o que é a isca, irmãos? É o ressentimento. Mas no primeiro capítulo ele fala algo muito interessante, que ele fala assim, que toda isca, ela não funciona se não tiver uma armadilha. Então a primeira coisa que Satanás faz é uma armadilha para derrubar o crente. Depois que ele fez a armadilha, ele coloca a isca. E depois que ele coloca a isca, ele consegue disfarçar muito bem, porque todo caçador sabe que não dá para deixar uma armadilha de qualquer jeito, precisa preparar o ambiente, disfarçar, porque ele quer pegar você de surpresa, ele quer pegar você desprevenido. Mas nós precisamos ser espiritual e entender que o que está acontecendo, Deus está no controle. Eu não sei como você chegou aqui, querido, só sei que nós estamos num culto chamado Terça Sobrenatural. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei de uma coisa: é tempo de cantar, é tempo de olhar para o céu, é tempo de voltar os olhos para Jesus. Pastor, eu estou afundando, pastor, eu estou me perdendo. Ei, volta os seus olhos para Jesus. Não importa quão grande seja o problema que você está passando, mas uma coisa é certa: o seu Deus é poderoso, e Ele não vai permitir prova na sua vida que você não suporte.